Olá, boa tarde a todos. Gostaria de compartilhar com vocês um texto muito conhecido, Lucas capítulo 15, onde Jesus Cristo então conta 3 parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, a segunda parábola da moeda que se perde e a terceira parábola do filho pródigo. Agora entenda que o Novo Testamento, no princípio, não tem capítulos e versículos. Então vamos entender rapidamente o conteúdo destas 3 parábolas e aplicar às nossas vidas. Diz o texto aqui que se acercavam a Jesus publicanos e pecadores. Publicanos, judeus, a serviço de Roma, cobrador de impostos, considerados ladrões. Publicanos e pecadores. Pecadores, um grupo social conhecido como Am-Haaretz. Judeus que não estavam preocupados com a tradição mosaica, com aquelas cerimônias relativas à purificação e assim por diante. E Jesus Cristo então come com publicanos e com Am-Haaretz. E diz o texto que fariseus, o elemento mais radical dentro do judaísmo, e escribas, copistas da lei e intérpretes da lei, eles estão chateados então porque Jesus Cristo está comendo com pecadores. E nesse momento Jesus Cristo conta 3 parábolas. Na primeira parábola, há 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa 99 ovelhas, vai em busca da que se perdeu, tendo-a encontrado, convida amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha que se havia perdido. Na segunda parábola, você tem uma moeda que se perde onde? Se perde dentro de casa. Diz que a mulher acende a lâmpada, varre a casa e busca esta moeda que se havia perdido dentro de casa. Há 10 moedas, uma se perde dentro de casa. A moeda é encontrada, novamente, verso 9, ela chama amigos e vizinhos e dá uma grande festa. Na terceira parábola, há um filho gastador, que pede antecipadamente a herança do pai, diz a Bíblia, o filho mais jovem. Ele sai de casa e gasta toda a herança com amigos, com prostitutas, tendo acabado o dinheiro, vai viver entre porcos e chega a comer comida de porcos, um animal impuro na cultura judaica. Perdeu tudo. Ele vai para o mundo gentil, se torna um impuro. Então você tem alguém que se perde fora de casa. Mas também o texto fala de alguém que se perde dentro de casa, o filho obediente. Quando o filho mais jovem, então, o que estava perdido fora, regressa, o filho mais velho não queria entrar e participar da alegria da família, pois o pai havia convidado amigos e vizinhos para participar de uma festa, porque o filho que estava perdido fora de casa havia retornado. E o filho mais velho, então, fica chateado com isso, diz o texto, ele não queria entrar, embora o pai rogasse que ele entrasse na festa. E o filho mais velho diz assim: eis que durante tantos anos te sirvo, não havendo desobedecido em nada jamais. Então o texto é muito interessante. Por quê? Porque você tem uma ovelha que se perde aonde? Fora de casa. Você tem uma moeda que se perde dentro da casa. E na terceira parábola ele une então essas 2 primeiras. Por quê? Porque é um filho que se perde fora de casa, publicanos e pecadores, e você tem um filho que se perde dentro de casa, fariseus, escribas. Mas eu não quero focar nisso nesta tarde. Eu quero focar somente na atitude do filho mais velho em relação ao seu pai e à sua família. Eu consigo tirar do texto aqui algumas aplicações para as nossas vidas, para você, filho. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui, com a atitude do filho mais novo. Primeira coisa, entenda que os benefícios e privilégios que você tem dentro de casa é graça do Pai que foi estendido a você. Por isso, sirva o seu pai com amor e não como se ele, o pai, tivesse a obrigação de dar alguma coisa para você. Um outro princípio.
exigir a emancipação em desobediência pode ser perigoso. Nunca terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Foi o caso do filho mais novo aqui. Terceiro princípio: a pobreza, a miséria e a perda da dignidade sempre constitui uma grande possibilidade para aquele que não teme a Deus e que não leva em consideração os interesses da família. Um quarto princípio: honre a seus pais e os tenha em grande estima. Quinto princípio: descer ao abismo moral e existencial é um processo. Começa com pequenas atitudes em relação aos pais. Depois se ignora a opinião dos irmãos mais próximos, da sociedade o qual está inserido, e tudo então vira um caos. Princípios. Pais, ensinem aos seus filhos a origem das coisas. Eles precisam saber o quanto é difícil conseguir tudo o que você tem hoje. Isso os ajudará a valorizar o que possui. Pare de balançar o berço. Dê a seu filho, mesmo filho rebelde, a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Não se instrui o filho rebelde. Ele necessita de correção e da disciplina que vem do Senhor. O homem sábio, diz Provérbios, aprende com a instrução. Os insensatos, os tolos, aprendem com açoites e pancadas. Não se instrui o filho rebelde, se instrui o filho sábio. Por isso, dê liberdade ao seu filho. E concluindo aqui a nossa breve meditação, um texto muito rico em informações. Pessoas que se perdem fora de casa. Mas há pessoas extremamente obedientes dentro das nossas comunidades de fé, assim como fariseu e Anhares, que se perdem, ou melhor, fariseus e escribas, que se perdem dentro da casa. Eles se perdiam dentro do judaísmo. E há jovens, há pessoas adultas, idosos, mulheres, crianças, que se perdem dentro da instituição. Então, gostaria que nesta tarde você avaliasse. Entendeu a respeito do seu pecado? Entendeu quem é Cristo? Entendeu o que Cristo fez por você na cruz? Se lembra da palavra do filho gastador, do filho pródigo, do filho jovem? Pai, pequei contra o céu. Aqui é a ideia, pequei contra Deus. Pequei contra ti. O pecado tem essa dimensão familiar ou social. E diz o jovem, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. Não exigiu nada. Entendeu o seu pecado, que havia pecado contra Deus, havia pecado contra a família. E agora não exige nenhum direito. Um dia eu entendi a respeito do meu pecado. Entendi o que Cristo fez por mim e me entreguei a Ele. Fui criado no lar batista. Estava perdido dentro da instituição. Mas um dia fui encontrado. Espero também que um dia Cristo o encontre. Que Deus nos abençoe e tenhamos um lindo dia.